Olá amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Que aqui tem o meu monitor de referência, então eu tenho o costume de me ver, não olhar para a lente. Mas vamos lá, sejam bem-vindos à primeira playlist do Spook Famous, onde nós vamos trazer para vocês a casa dos ricos, dos famosos, das celebrities. Porque eu sou rico, porque eu estou ostentando, porque eu sou uma celebrité. E essa é a ideia para a gente poder se divertir também. Spook Famous então vai trazer, dentro dessa nova playlist, a casa dos ricos, dos famosos, dos chiquetérrimos, daqueles que vocês gostam, né? Ai, eu quero Mariah Carey, ai, eu quero o Capitão América, eu quero a Viúva Negres, eu quero a Capitã Marvel, eu quero ver todo mundo. A gente vai fuçar, vai procurar a casa dessas pessoas, mas hoje, inaugurando essa playlist, a gente vai ter o Homem de Ferro, que não é tão de ferro assim, né? Todo mundo fala, mas porra, é o Homem de Ferro, mas não é tão de ferro. É o nosso querido Robert Downey Jr., que fez Homem de Ferro, fez o Chaplin, e tem uma carreira enorme no cinema. Agora, claramente, a gente sabe que, não é porque que o cara é estrelinha, tá ligado, mano? Eu sou rico, sou famoso, que o cara tá limpo dos seus podres. Tudo tem alto e baixo na vida. Eu sempre escutei, né, da mídia, vendo realmente a vida dos famosos brasileiros, que a gente percebe que tudo é cíclico e muitas vezes o cara acumula riqueza e gasta essa riqueza com drogas, com vícios, com atitudes erradas, com posturas erradas na vida. E os Estados Unidos também, né? Os atores americanos também passam por isso claramente. São os altos e baixos do sucesso, as depressões, as tristezas, as mágoas, as drogas, e isso acontece. Não é porque o cara ele é famoso que ele está livre de seus traumas emocionais. Eu não tenho uma referência assim de atores que eu gosto, que eu realmente sigo, acompanho a vida, honestamente não, tá? A gente escuta por alto os altos e baixos dessas pessoas e fala, cara, eles são às vezes mais normais do que a gente imagina, ou às vezes são mais repletos de até problemas do que você imagina. Né? A gente olha e fala, não, o cara é rico, não tem problema nenhum. Aí quando vai ver a vida do cara é um absurdo, é um mar de doideira. Eu lembro quando eu vi a análise do Charlie Sheen, né? Fui uma jornalista na casa do Charlie Sheen, que fez a Two and a Half Men, e foi lá gravar com o cara, e o Charlie Sheen estava completamente alterado, ele estava drogadaço, e a jornalista, a repórter no caso, ficou tão mal nessa situação, que ela falava, cara, se eu fizer uma verificação na tua casa e achar droga aqui, ele falou, pô, opa, vamos dividir. Sabe, é absurdo, tanto que ele era casado com 2 garotas de programa, né, e você fala, pô, mas na lei americana isso não é nem permitido, casar com 2 mulheres, ele era, sabe, então assim, é uma vida muito louca esse tipo de coisa, a gente nem imagina que aquele cara que você tanto gosta tá passando por uma situação como essa, mas... Como eu falei, a gente vai inaugurar essa playlist analisando a casa do Homem de Ferro. Vamos colocar aqui numa resolução melhor para todo mundo ver. Aí eu, Mike Crose, tô olhando aqui para o meu monitorzinho de referência para ver se está tudo ok, né? E vamos lá, vamos ver o seu Robert Downey Jr. Cadê o bigode? Cadê o cavanhaque? Cadê o bigode? Cadê o cavanhaque? Cadê o bigode? Cadê o cavanhaque? Tá fartando? Você não é Homem de Ferro. Sem essa barbita tu não é. Cadê o Homem de Ferro? Vamos lá. Hi, we're the Downeys. This is Susan's house. The reason that it's situated exactly where it is because they want to be able to see that church spire back in the late 19th century. Deixa eu ver só uma coisa, porque ele fala que a casa dela... This is... It's situated exactly where it is because they want to be able to see that church spire back in the late 19th century. I can't tell you which direction we are from the church because that would be a security breach. Please come in. Oh, wait, we gotta point out this. This was our first bit of design for the house. And we just can't seem to get rid of it. Yeah, it's part Olha que legal! Isso aqui não é o do Plants vs Zombies? Não sei, mas tem cara, né? O zumbizinho do jardim que fica virando assim os braços. Pô, legal esse negócio. Furniture now. It doesn't get much more cozy. Ok, essa deve ser a entrada, é isso? Ah, lá, lá, lá,
Ok. Vamos entender certas coisas, tá? Logo no começo já batemos, filhoto. Você não tá bem. Robert Jones Jr. Robert Jones Jr. O que está por detrás do corpo de energia dele e o que é atraído ao seu redor? O ser humano, ele tem o seu passado e o seu presente, ok? Muitas pessoas escondem o seu passado ou mantêm o seu passado ainda bem guardadinho. Então vamos lá, imagina um cara que fumou durante 30 anos da vida dele e parou de fumar. Ele tem um maior desafio da vida, que é conseguir segurar tanto o vício da dependência química do cigarro devido à nicotina, bem como o seu emocional e mental que gera a vontade, né, de fumar. Depois de 10 anos que ele conseguiu vencer a luta do cigarro, fica o registro do cigarro no seu corpo de energia por meio das formas de pensamento que ficam no pulmão, bem como os buracos que ficam em decorrência à enfermidade do seu pulmão. Ou seja, você fragilizou um órgão mediante ao cigarro, a fumaça que fica armazenada no seu pulmão, e causou uma enfermidade contínua nele. Ou seja, você vai ter problemas respiratórios em decorrência a isso. Isso causa esses buracos no corpo de energia, bem como atraem certas consciências de obsessores ao seu redor. Isto também é visto na medicina tradicional chinesa, quando se entende o fluxo de energia, até mesmo porque nós temos o fluxo de energia que vai para o pulmão e do pulmão para o coração, e isso também é afetado. Então nota-se que já começam a apresentar enfermidades dentro do conceito da própria medicina chinesa pelo fluxo do Qi ou do Qi. Então, no caso do Sir Robert Jones Jr., o que será que acontece junto a ele? Uma coisa interessante a casa ela é uma representação dos seus proprietários. Se eu compro uma casa e eu começo a viver nessa casa, a energia que fica em relação à casa é a minha mais a casa. Ou seja, eu começo a atrair certas consciências, eu começo a gerar formas de pensamento, eu começo a pré-estabelecer uma relação de convívio neste ambiente. E aí as energias que são encontradas na casa, elas começam a surgir mediante a vibração que eu crio. O Sr. Robert Jones Jr., ele tem um sério problema com relação ao seu centro do sistema nervoso. Esse problema, ele pode ser tratado, ou deve estar sendo tratado, com o uso de medicamentos ou terapia. É uma pessoa que gera muitos desequilíbrios em muitos aspectos, tanto os desequilíbrios emocionais, quanto em relação à família e à vontade. O que significa que é uma pessoa que eventualmente se fragiliza muito rápido com as situações da vida. Então vamos supor que esse cara ele possa vir a receber muito dinheiro. Com esse dinheiro, ele compra o mundo, mas eventualmente fica pobre no dia seguinte. Esse cleque que gera nele, gera um desequilíbrio muito grave no seu sistema nervoso, gera fatores emocionais de desequilíbrio em potencial na mesma proporção. Ou seja, eu compro muito dinheiro, eu compro muita matéria com o meu dinheiro que eu ganho. Quando eu entro em frustração, eu consumo muita droga. Então eu posso ter esse ápice do consumo de certas substâncias, seja cocaína, heroína e álcool. Por quê? Porque o meu emocional ele vai acompanhar o meu sistema nervoso em termos de frustrações. Então é aquela coisa, eu posso estar no topo, mas eu posso estar no fundo do poço. Então ele vive constantemente nas alterações emocionais do corpo dele. Se esse cara não tiver uma mulher que o ampare emocionalmente, ou não tiver um excelente psicólogo psiquiatra, esse cara aqui, ele vive nos altos e baixos da vida. Eventualmente, esses altos e baixos pode levá-lo até uma possibilidade de suicídio. Tá? O desequilíbrio no sistema nervoso, atrelado às emoções, ele já é um fator exponencial de atitudes emocionais irresponsáveis. E tudo isso conectado à vontade, como ele tem essas manchas nos pontos de energia, significa que ele faz mesmo. Ele consegue transformar uma emoção em algo real.
E tudo isso passa pela coluna dele, e essa coluna dele, toda a base da região do distúrbio emocional até a base da coluna está imundo. O que significa que as relações complicadas de transtornos familiares, relações complicadas com amigos, reaprender a criar a vida, constantemente reaprendendo e se reeducando, tá? Então, ele é uma pessoa que tem essa personalidade mais elástica e que eventualmente somatiza tudo e gera, sim, fatores potenciais para poder criar o que ele sente. É muito ruim isso, né? Na medicina chinesa, o coração é o cérebro. Isso significa que todo pensar desse cara, baseado nas emoções inferiores, ele torna real. Ele é um cara que pode sim gerar fatores reais para a sua vida. E esse alto e baixo dele é muito complicado. Esse cara aqui ele precisa de um amparo muito sério com relação aos tratamentos, tá? Exatamente. Ele tem esse sistema nervoso já abalado, ele já carrega todo um passado complicado de se lidar, no qual vive cobrando ele, vive sobre ele. Ele é como se constantemente ficasse recebendo essas descargas do passado. E isso é complicado porque quando essas descargas do passado influenciam no sistema nervoso, pode gerar epilepsia, problemas sérios de sistema nervoso que afete o físico dele. Então ele pode ter muitos problemas para dormir, pode ter muitos problemas de desequilíbrio nervoso, pode ter os traumas se fazendo presentes em todo o desequilíbrio emocional, tá? Fisicamente, como é que se somatiza isso? O estômago completamente arrebentado devido a esses desequilíbrios emocionais, os problemas no fígado e hipertensão devido à concentração de energia na base da coluna. Ele pode vir a ter tendências a ter, por exemplo, câncer de próstata ou problemas na bexiga. Exatamente por quê? Porque não tem esse fluxo de energia que deveria percorrer. O fluxo de energia fica comprometido no rim e no sistema respiratório. E esse fluxo de energia, ele não transita de uma maneira saudável sobre todo o corpo dele. E isso causa todos esses problemas. Ele tem obsessores atrás dele? Tem, e tem uma porrada. E assim, eu não sabia do Robert John Jr. até agora a fazer essa análise. A gente faz em tempo real, tá? O que ele tem? Ele tem sim obsessores que acompanham ele, que estão conectados à base da coluna. E esses obsessores, como realmente essas energias são bem fortes e bem agressivas, é de cocaína e heroína. Esse tipo aqui de obsessor, ele é de vícios. E vícios muito fortes. Ele conecta-se na base da coluna e arrebenta totalmente a base da coluna dele, fazendo com que ele tenha gastos financeiros absurdamente elevados, fazendo com que ele tenha essa ruptura familiar e, eventualmente, os problemas no sistema urinário. E isso é visto dentro da medicina tradicional chinesa, bem como dentro das terapias do budismo tibetano, quando a gente fala de clarividências, habilidades de poder ver através do corpo de energia. Ok? Esse tipo de análise não é visto aqui no Brasil, porque obviamente tudo é clínico, então, e laboratorial. Eu não posso sobressair esse tipo de análise aqui no Brasil, mas no Oriente isto é feito. No norte da Índia, por exemplo, você tem escolas que fazem esse tipo de análise, do tipo um médico que vai realmente analisar todo o fluxo de energia e vai entender essas correlações. No budismo tibetano, a gente entende essas correlações desses seres que nos acompanham, seja pelo princípio da roda da vida, né? São as narakas, os pesachas e outros seres que se conectam a nós, que fazem parte da nossa própria energia vibracional. Ou seja, você vibra essa energia e atrai essas consciências mediante aquilo que você projeta. Tá? Então o obsessor dele está exatamente aqui, pesando em todo o sistema dele. Ele se aproxima e arrebenta a energia dele. Cara, assim, eu sei que é complicado não só entender esses tipos de coisa, mas sabe quando vocês já viram um usuário de drogas como ele fica extremamente vulnerável ao seu vício? Ou seja, quando a gente lida com cocaína e heroína, que são vícios muito fortes e que realmente geram uma alteração de desequilíbrio em todo o sistema nervoso do indivíduo, quando ele realmente consome isso, há uma alteração monstruosa.
essa dependência que ele gera emocional e mental sobre o vício é algo assustador, sabe? Por quê? Porque quando esse ser ele se aproxima na questão de cobrar realmente o uso ou mesmo essa troca de energia, ele não tem escolha, sabe? Ele não tem escolha. E não adianta falar que uma pessoa... Esse tipo de pessoa tem que ficar, infelizmente, sob observação médica. Tá atrás dele. Ok? Existem outros que também fazem parte, que o acompanham, mas nitidamente esse cara tá aqui. Agora, na casa, a gente já consegue perceber algumas energias que são atraídas pela energia do Randall Jr., tá? Existe sim. Esse corredor, por exemplo, vocês vão perceber que existe um fluxo de energias na casa que o rodeiam. This joint. Right off the bat, I'll show you, I tend to do art projects for Christmas. So this one was when it all started. A drug mule-free America comes first. Não entendi. Tenha paciência, por favor. A drug mule, uma mula drogada liberta a América. Eu não entendi o trocadilho. It gives you something to look at when you're dropping a deuce. This is what you don't want to see. The inevitable, why is everything stuffed in here closet? And I'm telling you there's a cat box in there too. Susan Downey will now take over the classy portion of the tour. Ok. Ai, que bela casa. Olha que lindo! Uma arquitetura muito interessante. Os quadros meio zoados, mas beleza. Tá valendo. 1, 2. A gente tem dois que são muito presentes na casa. Eu vou mostrar para vocês. Every morning after I've fed the cats, I come here, I attempt to do... Ela falou que de manhã ela alimenta os gatos. Nós temos dois obsessores que ficam muito presentes ao redor do sofá, tá? Na hora que eles sentam no sofá e eles têm um momento de se relaxar e tudo mais, os dois se aproximam. Você tem um aqui atrás e um que fica exatamente de frente no sofá. Aqui bem no meio, ele fica de frente. Esses dois eles são interessantes porque são duas consciências complementares. E esse tipo de coisa preocupa. Por quê? Porque um acaba potencializando o outro. Você tem obsessores de vícios e você tem um obsessor de vícios. Ele envolve uma questão de uso de certas substâncias químicas que influenciam no corpo, podendo ser de drogas ou de drogas medicamentosas. Mas você também tem um muito interessante que é um de depressão, de transtornos emocionais, desequilíbrios emocionais que às vezes podem ser suprimidos pelo uso de medicamentos. Esse cara, ele tá aqui. Esse daqui é o de depressão, que se aproxima e se conecta. Mas eu não acredito que ele esteja conectado ao Jorge Jr. Eu acredito que está conectado a ela. E esse cara, ele vai influenciar todo o sistema emocional dela e a parte da mente. A depressão, nesse caso, vai surgir como uma insegurança na vida, como uma vulnerabilidade na vida, como incertezas do que pode vir a acontecer. E ele se conecta nesse sistema emocional dela que vai refletir nos pulmões e estômago. Então ele vai começar a afetar o sistema respiratório dela, causando a falta de ar, causando um aperto no peito e, por consequência, isso afeta o coração. Isso é da natureza dessas consciências. Essas consciências, elas existem dentro da religião, dentro da crença que a gente traz aqui para vocês. Não são vistos no espiritismo, eles são muito mais vistos e conhecidos no Oriente, tá? Por estarem sempre presentes e conectados às pessoas. Então, a gente sabe que realmente alguém está passando por algum problema de depressão mediante a presença dele. Mas a conexão é muito sutil para se ver, porque ele se aproxima e se conecta a ela. E aí ela começa a ter esses problemas da depressão que afeta o sistema respiratório, garganta, pulmão e a região do estômago. A mente, ela vai sendo programada para sentir esse tipo de coisa.
Então você percebe isso daqui. Este daqui já está no George Jr. E é muito curioso porque quando o George Jr. senta aqui no meio do sofá para ver a televisão, ele se conecta na região dos ombros e abre para a região do pulmão. E aí começa a afetar o sistema dele nervoso com a questão do desequilíbrio de drogas. De novo, procurem na internet e verifiquem se isso é real para mim, ok? Isso é um trabalho que a gente vai fazer em conjunto. Por quê? Porque eu não conheço essas figuras e, honestamente, eu não tenho nem tempo para ficar caçando e fazendo um vídeo falando sobre a vida de George Jr. e desta moça que eu nem sei quem é, tá? Eu não sou nem cinéfalo, se esse é o nome, ou seja, eu não sou nem de ficar correndo atrás de filmes. Eu gosto de filme de terror lado B, às vezes, sabe? Tipo, com gente desconhecida. Eu gosto de filmes de terror assim. Eu não sou muito de esses atores muito famosos, Liga da Justiça, essas coisas, eu acho tudo muito chato. Sério. Então assim, procurem na internet e me digam se realmente existe essa correlação entre essas pessoas e escrevam no box do vídeo, tá? Principalmente essa mulher. Com relação a ele, de novo, esse ser se conecta, abre a relação do pulmão e faz com que comece a agir todo o sistema nervoso. Então ele começa a ter essas crises do sistema nervoso, onde ele pode vir a usar certos medicamentos para se controlar a sua ansiedade, controlar a vontade de consumo de drogas e controlar realmente essas emoções. Ele pode vir a tomar remédio para esse tipo de coisa, tá? Por quê? Porque você percebe toda a região das costas completamente imunda, a influência da região do quadril, onde esses seres se tornam exatamente acessível a ele. Robert Jr. Meditation. Ó. Você consegue, se você olhar essa imagem, você vai perceber que o seu olho automaticamente vai remeter para algo que está aqui, ó, exatamente atrás dessa lâmpada. Vocês vão ficar vendo que existem manchas aqui, ó, na região do assoalho, que é como se a entidade ela ficasse andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Vocês que realmente me acompanham sabem que a gente faz isso, esse teste. Tentem se concentrar exatamente aqui e vocês vão perceber que parece que tem alguma coisa aqui que incomoda vocês, que chama a atenção de vocês. The time anticipating my son running down the stairs and disturbing me. Feel free to get Joe on camera once. Get in here. Hey. I want to make something very clear before you start. I know it's hard to tell us apart. That's Joe and I'm Robert. All right, go ahead. We work together with Great Ceramics, and he really did a miracle for us here. You're very pleased with this place, aren't you? I am. I'm very pleased with my clients. Thank you. Probably 3, maybe 4 times a day during the summer, find Robert in this position where you fall asleep watching American Heroes Network. But imagine the sound of heavy artillery in the background. There are some other pieces. I think this is our most recent iteration. Ele acompanha o cara, é engraçado, né? Quer ver? Olhem essa imagem. Prestem atenção nessa imagem. Fazem uma pausa e se imaginem ali. Tá? Projetem a consciência de vocês nessa casa. Eu vou mostrar onde tem esse ser. Se vocês olharem esta imagem do casal, vocês vão perceber que a criatura que acompanha o George Jr., ela está exatamente aqui. Exatamente aqui. We'll always have pumpkin spice latte. Oh my God, you're gonna love this part. Believe it or not, I actually do own the licensing for my own 3D head scan. And this is just for those intimate nights, you know? When Doesn't everyone need you a just green want to Robert be head? stared at by what is clearly... Eu acho que alguns caras são meio malucos mesmo, ter um negócio desse em casa. Pra quê? a Greek god. What do we love about this spot? I'll show you. When these two pillows It's are just something magical. correctly You never- aligned, it's that thing. It's like the Roman vomitorium where you can eat and then lay down. Is she asleep? Never. One of our elements of high design are these signs everywhere. Não deixa os gatos saírem. Because nothing matters É. except them not getting out.
O bichão saiu, é I um will problema. briefly allow you to swing your camera Like so in there. fast. The end of summer need to pack. Leaving. Que bagunça! Ó, é bem legal os equipamentos. Nossa, o que é isso aqui? Parece aquelas máquinas de escrever antigas. O que será isso? I was putting up pictures of me and the kids and the career I had before I retired. Crossing frame. Is that A cama. Ok. Essa aqui é interessante. O quarto geralmente é um ambiente onde as pessoas passam horas dormindo e claramente tem ali as suas formas de pensamento, bem como seus obsessores observando a geração de formas de pensamento com relação aos problemas, com relação às ideias, com relação a conversas com o seu companheiro ou companheira, ficam no ambiente, bem como as suas energias e os seus obsessores. O que nós temos então aqui neste quarto? Nós temos algumas energias muito interessantes. O pior lado da cama, o lado mais sujo, é este direito. A cama aqui, este lado, carrega uma enorme mancha de energia acompanhando completamente o lado direito. O que significa que quem dorme aí, além obviamente de não estar muito bem energeticamente, ele deixa todo o fluxo de energia, ou seja, toda a energia ruim que está nos seus pontos de energia, deste lado. E as formas de pensamento que são geradas são extremamente fortes e que abrangem este lado. Então, nitidamente, alguém tem um grande sistema nervoso complicado de se lidar, alguém está passando por certas dificuldades para dormir e fica deste lado girando na cama. Este lado aqui é um lado mais tranquilo, porém, deste lado, nós temos sim uma presença que fica aqui acompanhando a noite, observando quem dorme aqui dormir. E é interessante porque aqui é um espírito de uma mulher que acompanha quem dorme. Ou seja, pode ser alguém da família, ou pode ser uma amiga ou alguém próximo que faleceu e que fica observando quem dorme deste lado esquerdo. Fica aqui acompanhando e observando. Não me surpreenderia se o Rev Jump Jr. dormisse deste lado direito, que é onde tem todo esse fluxo do sistema nervoso e os problemas que realmente o afligem. Com relação a este lado, pode ser o lado que ela dorme e que existe essa energia. Lembrando, a troca dos lados, obviamente, só perguntando para eles, né? Filhoto, que lado que você dorme na cama, né? Porque uma vez eu fui na casa de uma pessoa e falei, quem dorme deste lado tá passando por isso, isso, isso. Aí a pessoa falou, então, sou eu, mas é que a gente trocou de lado recentemente, então este lado passou a ser o meu. Eu lembro que eu até falei a respeito de um youtuber falando sobre isso num vídeo, eu falei, ó, ele dorme desse lado. Todo mundo falou que não. Não, ele dorme do lado contrário. E aí ele chegou pra mim e falou, não, o Rodrigo tá certo, eu estou dormindo daquele lado. Tá? Então, o lado mais denso é este lado aqui e não este. Este aqui é o lado mais denso deste quarto. Rob Down Jr. better friend? Thank you. What do you call that thing? That is a collaboration between a photographer we love named Davis Factor, Davis Factor. and then Shepard Fairey. Shepard Fairey, yeah, colorized it. We spend nights in here, in case you were wondering. Hurtling along. Anything else we should... Wait. Wait. What the... Okay, yes. Action. Oh, wait. Hold on. Start. Okay, no. I'm in charge I here. intended to reveal it. Okay, ready? Wait. Want to move? No, I think I already know. And I can open it for you I if know you you want want. to see that. Eu não quero ver o banheiro pra gente não interessa em nada. This is what you want. Camera pans off Robert revealing Susan. Action! Eu quero ver o quarto, se tem quarto de criança, coisa desse tipo. It's Avery Downey's bathroom. Wait a second, it just looks like a curtain to me. Oh my God, Joe, you did it again. Everybody's favorite room for some reason. It's like a box of Good and Plenty in there. All right, I can't handle the suspense anymore. We have to see the cats. Não deixe os gatos saírem. The most important piece of art in the house. Exactly. This is my office up here, top of the windmill. Fantastic. Esse quarto onde ela tá, que seria, sei lá, um lugar onde seria um escritório, não tem nenhuma energia. Não tem nenhuma energia. Tá? Se eu não falei, é porque não tem.
Come. Vamos. You just almost bit it on the stairs, didn't you? These are steep stairs. It's why she likes it up here. You could have a camera ready here. That is Aham, demônio! Montgomery. Ó, o demônio! É Montgomery. Okay, and then the only other shot up here is we think you might have a shot. That is what is known as the Pickup Artist 8x10. They're not allowed out yet, so we gotta. Oh my God, they are hovering. Yeah, We're gonna have to pick them up. I'll take one, you take the other. Ixi, os gatos fugiram. Come here, Tartar. Well, got let's go fugiram. out first. That way there's a chance. Os gatos fugiram! Então é isso. Eu quero que vocês entendam que é o seguinte. Não é porque a pessoa é famosa ou não que ela está longe de ter seus problemas, suas enfermidades, seus vícios e suas questões. São todos absolutamente normais, tá? São pessoas, mesmo que sejam da mídia, todos carregam os seus problemas. O dinheiro, por mais que muitas pessoas falam, o dinheiro é uma solução. Para algumas pessoas o dinheiro levou à ruína em suas vidas. O Robert Downey Jr. tem um corpo muito sujo com relação a essa questão de energia, ao sistema nervoso, tem um lance de consumo de drogas, tem um obsessor de vícios. A outra pessoa também tem suas energias. Existem muitos traumas que são gerados mediante a expectativa da vida, com relação a negócios, com relação a milhões de coisas que vão afetá-lo. De novo, são pessoas que eu peguei num canal de arquitetura de casas que eu achei muito legal e que tem muitas pessoas famosas. Eu não conheço a vida dessas pessoas, eu não sei nada de muitos deles. E a ideia é a gente poder fazer essa análise cega, blind mesmo, onde eu vou trazer quem eles são, a energia que os acompanha claramente, e aí vocês escrevem no box o que vocês acham, se eu estou no caminho certo ou errado. Não é porque é o Robert Downey Jr. que realmente eu vou, para mim, pessoas são pessoas. E o foco é poder ajudar o ser humano, seja quem for, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido a relação da casa, a relação de nós, a relação do nosso corpo de energia, como as coisas se correspondem, a lei da atração, você é aquilo que você vibra, e todos os conceitos onde são abordados. Estudem a terapia da medicina chinesa, vocês vão entender essa lógica que eu estou falando, bem como as outras religiões, o hinduísmo e o budismo, que trazem essas figuras, as características desses seres que estão conectados a nós e que fazem parte daqui do nosso mundo, tá bom? Então é isso. Gostando? Vou continuar, vamos procurar mais uns famosos aqui pra gente ver os podres. Tá bom? Muito obrigado a todos. Vejo vocês então nos próximos vídeos, só como recadinhos finais. Todo mundo que sabe, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio, obviamente, dessas habilidades a gente possa complementar a medicina tradicional, ok? Então, nós vamos utilizar das práticas de terapias complementares para complementar a medicina tradicional para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as informações, bem como os respectivos valores cobrados por esse serviço, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas. Eu não sou médium, não sou psychic, não sou sensitivo, não sou vidente. Eu trabalho como terapeuta e psicoterapeuta alternativo licenciado, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos duas formas de doação. Uma delas é o Seja Membro, que encontra-se aqui abaixo. Você vai clicar, vai abrir uma pagininha e você pode doar, se não me engano, até R$8, tá? Isso nos ajuda muito. E o PayPal, o link também encontra-se aqui abaixo. Só você copiar, jogar no seu navegador e aí você pode doar o valor que você quiser, o poder, que também nos ajuda. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.